palhaço que mora no Cosme Velho é o entrevistado de hoje da coluna Bate-Papo. Richard Righetti fez teatro de rua e circo em praças públicas de 700 cidades e sempre de graça. Vamos ver como é esse belo trabalho com Ednei Silvestre. Um palhaço abandonou o circo e os palcos tradicionais para se apresentar nas ruas, em garagens, nas favelas, nas comunidades pobres. E para quê? Para ensinar e aprender o que é ser solidário. Essa é a história do nosso bate-papo de hoje com Richard Righetti. Richard, explica aqui o que faz um palhaço numa comunidade pobre, numa favela e, além do mais, querendo aprender dali. Que história é essa? Acho que o palhaço vai lá para brincar. E a brincadeira traz novos ensinamentos para aquelas pessoas e para ele. Por exemplo, explica para nós. O jogo do palhaço é assim, é uma estrutura artística, uma linguagem artística muito próximo ao cotidiano, à vida das pessoas da periferia, à vida das pessoas que vivem dificuldade. Algumas teorias sobre o palhaço dizem que ele é um perdedor, aquele cara que não sabe fazer nada, aquele que não tem habilidades, né? Então, se no mundo do circo entra uma pessoa e joga os malabares, o palhaço é aquele que não consegue jogar. E o público acha graça porque ele vem mostrar não a sua habilidade, mas sim as suas deficiências. Ele sou eu. O palhaço sou eu. Aquele que não consegue. Exato. Quem está no picadeiro é aquele que está na plateia. E aí você encarnou esse primeiro palhaço. O primeiro trabalho de palhaço foi uma peça ainda chamada Palhaço de Rua, e que eu, depois de trabalhar muitos anos na rua, foi para o circo. Circo de lona do Treme-Treme na Barra da Tijuca, e ele assistia todos os dias, e todos os dias ele vinha debater o espetáculo comigo e dizia que não era nada daquilo, que eu tinha que mudar. E eu fui mudando aos poucos. E fui entendendo que o universo do circo, em termos de encenação, é completamente diferente do universo do circo com a linguagem de teatro. Então fui me distanciando desse olhar teatral e me aproximando do universo do circo. E você tem um teatro, circo, palco na garagem da sua casa. Nós mudamos para uma casa do Cosme Velho e quando nós entramos na casa, nós olhamos a garagem e falamos assim, isso aqui é um teatro. E aí, aos poucos, nós começamos a transformar a nossa garagem no teatro, mas ela continua sendo garagem. Então, nós chamamos de Gran Circo Teatro Garagem, porque de dia ela é garagem e à noite ela vira o nosso teatro. Ir para essas comunidades pobres e lá aprender com elas e tirar lições sobre a modificação, a transformação do mundo com elas. Como é isso? Bom, primeiro a gente aprende a solidariedade, nós aprendemos como se passar uma informação, nós aprendemos como dividir o pouco que nós temos, como multiplicar aquilo que nós temos. Então, todos os valores humanos que não é tão praticado na sociedade da classe dominante, nós aprendemos nas classes de baixo nível de desenvolvimento humano, se é que se pode dizer assim. Eu costumo dizer que é onde há escassez. Escassez de capital, escassez de frente de trabalho, escassez de políticas públicas para aqueles segmentos. Onde vocês já se apresentaram? No Rio de Janeiro, em todas as comunidades, em todos os bairros, em todas as comunidades. E a reação a vocês, qual é? É maravilhosa. É unir o útil ao agradável, nem parece um trabalho. É uma coisa que a gente, quando veste o palhaço e entra para trabalhar, é a melhor hora do nosso dia. É muito comum hoje as pessoas optarem pela dita carreira artística em busca não da transformação do mundo, mas da celebridade, da fama pessoal. O que, enfim, é uma opção também, mas não foi a sua opção. Por quê? Eu nasci no cinema do meu avô, no fundo de quintal. Meu avô era jardineiro
e se apaixonou pela nobre do castelo onde ela morava. Casou-se com ela e foi expulso. E eles foram morar numa cabeça de porco. Tiveram 9 filhos. E o meu avô sustentou esses 9 filhos com um cineminha no quintal. E tinha um cinema a céu aberto. Daí que veio o meu nome. Richard, que em 1957 passava um filme no dia que eu nasci. Então, acho que esse processo, ele já veio lá de trás. O personagem chamava-se Richard? Não, É o ator, Richard Widmark. No filme que passava no dia. Então, acho que esse processo de visão de mundo, de transformação do mundo e de transformação de você mesmo, que ninguém transforma o mundo sem se transformar, né? Então, acho que tem esse processo. Já nasceu daí. Eu acho que o melhor caminho a ser seguido por esse ator que não quer fazer carreira, ou somente ser famoso e ter uma carreira, eu acho que ele precisa de se salvar primeiro com o teatro. E aí continuar se salvando e tentando salvar mais alguém. E pode ser que esse alguém se multiplique em números. Às vezes você tem 5, às vezes você tem 500 te assistindo, às vezes tem 5.000. Já nos apresentamos para plateias muito numerosas. E a ideia, eu acho que continua sendo essa. Eu entro, me salvo e salvo quem eu posso. Obrigado e muita sorte. Obrigado e muita sorte para você também.